Boa noite, meus queridos irmãos, boa noite, queridos amigos. São todos bem-vindos à nossa segunda noite de conferência missionária. E dando início, mais uma vez te convido a se colocar em pé, por favor, e estaremos orando ao único, vivo e verdadeiro Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Pedimos, meu Deus, a direção do Senhor para este culto, que a Ti será prestado, que em tudo o nome do Senhor somente seja louvado, e que ao final deste culto, ó Deus, tenhamos tomado decisões que venham glorificar o nome do Senhor. É o que te pedimos, muito agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O tema da nossa conferência este ano é fazer discípulos, o grande desafio. A nossa divisa, Mateus 28:19, nos diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estaremos nesse instante cantando o hino de número 6 do nosso cantor cristão, em louvor ao nosso Deus. O nosso irmão Lucas fará esta leitura e os irmãos e amigos, por favor, acompanhem nas suas Bíblias. Salmo 99. Boa noite aos irmãos. Como já foi dito, estaremos lendo Salmos capítulo 99, que assim diz a palavra de Deus. O Senhor reina, tremam todos os povos. Ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, pois é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome. Clamavam ao Senhor e eles lhes respondiam. Na coluna de nuvem lhes falava, e eles guardaram os seus testemunhos, os estatutos que eles deram. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus, tu fostes um Deus que lhes perdoaste, ainda que tomaste por vingança nos teus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Amém.
Amém. O Senhor nosso Deus é santo. Ainda cantando em louvor ao nosso Deus, agora o nosso hino oficial, Igreja Alerta 450. Logo a seguir cantaremos Fazendo Discípulos. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer.
for, nós precisamos ir levar a mensagem de salvação. Nesse instante, meus irmãos, ouviremos um louvor especial ao nosso Deus, como todos os louvores aqui também nesta noite, com um instrumental. Nesse instante nós estaremos orando ao Senhor nosso Deus, orando por todos os missionários, por todos os campos, e eu convido o nosso irmão Lucas para orar ao Senhor, pedindo por todos os campos, por todos os missionários. Assim oremos. Senhor Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, diante da Tua presença, venho te pedir pelos missionários, pelos Teus obreiros, ó Pai, que estão no campo, pregando da Tua palavra, Deus, em busca de almas, ó Pai, para Ti, que o Senhor assim nos ajude, nos capacite a cada dia mais e mais, nos dê força, ó Pai, e a cada dia o Senhor esteja mais e mais com eles, ó Pai, assim nos ajudando a completar a obra que o Senhor deixou para nós. Se Deus te preste para isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, obrigado, irmão Lucas. Nós vamos cantar ainda o coro Dá-me Tua Visão, Senhor. Tudo que sou
Em Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36, nos diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus tinha e ainda tem visão pelas almas que estão perdidas. Nós, Igreja do Senhor, precisamos enxergar as almas que estão perdidas e, obedecendo ao Senhor, ir por todo o mundo, porque a visão de Deus é mundial. Deus quer alcançar a todos. Encerrando a participação de louvores nesta noite, nós ouviremos em louvor ao nosso Deus um quarteto que cantará Jesus viu o povo. Jesus viu o povo andando perdido, como ovelhas que não têm pastor, e ele disse que é grande a seara, mas poucos são os ceifeiros. Amém. O Senhor Jesus disse, no verso 38 de Mateus 9: Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Te convido a prestar atenção nos nossos avisos nesse momento. São todos muito bem-vindos à nossa conferência missionária. Nossa agenda semanal: terça-feira, culto às 19 horas, quinta-feira, culto às 19 horas, domingo de manhã, escola bíblica dominical,
às 9 horas, domingo à noite, culto às 18h30, online. Aos membros e congregados da nossa igreja, lembramos que logo após esta conferência, estaremos renovando nossa promessa de fé e atualizando o quadro de missionários que apoiamos. Portanto, estejamos já em oração. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. No YouTube, IBB Monte de Sião. E no nosso Facebook, Igreja Batista Bíblica Monte de Sião. Deus os abençoe. Muito bem, vamos agora para o momento do desafio da palavra nessa noite, que como ontem será um desafio prático da palavra de Deus. Nós ouviremos outro testemunho, desta vez o nosso querido pastor Antônio dos Santos, que compartilhará conosco acerca da sua conversão, do chamado e da obra onde o Senhor colocou nesses anos, e certamente Deus mais uma vez, irmão e irmã, vai falar o nosso coração. Vamos ouvir atentamente e durante os desafios do Senhor, através do seu servo, vamos tomar decisões que venham glorificar o nome do Senhor no que diz respeito à sua obra. Pastor Antônio tem a palavra nesse momento. Olá, Pastor Luiz. É um prazer muito grande poder, através desta gravação, deste vídeo, estar falando à sua igreja. Olha, Pastor Luiz, para mim é um prazer enorme poder participar deste trabalho tão maravilhoso da sua igreja. Por ter sido convidado, sei que eu não mereço isto, mas sou grato a Deus pelo Senhor ter me convidado e me inserido neste projeto da igreja, que é as conferências missionárias da sua igreja. E falar do Senhor é muito fácil. O Senhor para nós, Pastor Luiz, é uma bênção para a minha vida pessoalmente, da minha esposa, da nossa igreja. O irmão sabe que o irmão faz parte da nossa família, faz parte da nossa vida, da nossa convivência espiritual. Conhecer o irmão é, na verdade, um achado especial. Desde que eu conheci o irmão, na verdade, nós temos aí criado um laço de amizade, de amor cristão, e isso tem só nos abençoado. Desde quando o irmão esteve conosco em Nova Holanda, na nossa igreja, pregando para a sociedade feminina naquela época, e outras datas que nós nos encontramos, foi assim, datas muito felizes, nos trouxe assim muitas recordações, muitos momentos felizes. Agradeço pelo irmão ter me convidado uma vez para estarmos aí em Simões Filho, pregando para essa querida igreja, e muito eu agradeço por ter tido o privilégio de conhecer pessoas tão simples, porém pessoas tão ativas, interagidas no trabalho, como esta igreja. Parabéns ao pastor, parabéns à igreja, e toda honra, toda glória seja dada ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua esposa, então, é uma pessoa que dispensa aqui qualquer comentário. Essa bênção que Deus lhe deu como companheira. Na verdade, Pastor Luiz, o irmão e a sua família são pessoas que hoje fazem parte do nosso convívio. Eu agradeço imensamente por conhecer pessoa tão importante como o irmão. Eu quero, como o irmão pediu, para estar dando aqui o meu testemunho, tenho muito pouco a falar, mas Deus tem feito tanto por nós.
Deus tem feito tantas maravilhas na nossa vida que eu não teria como discorrer tudo aquilo que Ele tem feito no decorrer desses 38 anos de ministério. Essa é a grande verdade. Mas eu quero trazer aqui uma palavra de testemunho, pelo menos um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida, da minha esposa e da obra na qual nós servimos, eu pessoalmente como pastor e ela, a minha esposa Maria Joana, como minha companheira. Queremos trazer aqui uma palavra que quem sabe possa estar ajudando aí aqueles que estão nos ouvindo neste momento, tanto a igreja quanto aqueles que ainda não são salvos. Deus pode utilizar, não é, o instrumento na mão dele como ele quer. E esse é o meu desejo, de estar ajudando os irmãos através dessa palavra de testemunho da minha vida. Normalmente, a nossa vida ela é marcada por datas. Estou gravando este vídeo hoje, domingo, dia 9 de agosto, e hoje é considerado o Dia dos Pais, não é? E, obviamente, Dia do Pastor, porque o pai, na verdade, é um pastor que tem muitos filhos, espiritualmente falando, não é? Uma linguagem até usada pelo apóstolo Paulo, especialmente quando ele se refere a Timóteo, não é? E a nossa vida é assim, ela é pautada, ela é baseada em datas. Porém, eu diria que, eu não sei se um privilégio que eu tenho, mas eu creio que a honra deva ser de Deus. A minha vida, pessoalmente, ela é marcada por 7 datas importantes. Até aqueles que dizem que o número 7 é o número do mentiroso, mas é o contrário, não é? A Bíblia diz que o número 7 é o número da perfeição de Deus. E Deus me deu o grande privilégio de ter a minha vida marcada por 7 datas que são inesquecíveis na minha vida e fazem parte do meu testemunho. A primeira data que marcou a minha vida foi de 1972, especialmente no mês de janeiro, em uma noite daquele dia, daquele mês. Deus me levou, através da sua palavra, a conhecê-lo como meu Senhor, receber Jesus como meu Salvador, e naquele momento eu estava nascendo para o mundo espiritual. Foi naquela noite, naquele momento, quando as promessas de Deus em Jesus se cumpriram na minha vida. E ele me transportava do poder das trevas para o reino de luz do seu Filho amado. Foi uma noite para mim inesquecível, ali na Igreja Batista Bíblica em Nova Holanda, Bahia. E ali começava então a minha trajetória de vida. Eu costumo dizer, pastor Luiz e os irmãos que me ouvem neste momento, que no momento da nossa decisão, e até para aquele que aí está, que ainda não é salvo, certo? Eu costumo dizer que no momento da nossa decisão, nós recebemos de Deus um pacote. Esse pacote é chamado pacote de projetos. Esses projetos, eles se desenvolvem, eles vão sendo executados pelo próprio Deus e cumpridos na nossa vida de maneira até surpreendentes. A gente nunca sabe o que vai acontecer a partir daquele momento. Foi o que aconteceu comigo, estou falando de uma experiência pessoal e eu creio que deva ser também a experiência de muitos servos de Deus ou de todos aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, especialmente aqueles que foram chamados ao ministério. Não é? Então, naquela noite de janeiro de 1972, eu estava recebendo diretamente de Deus, em Cristo Jesus, um pacote selado e que esses selos iam sendo abertos no dia a dia da minha vida, muito embora eu não soubesse. Eu só fiquei sabendo pelos acontecimentos na minha vida. Eu me lembro que Jesus, certa vez, disse para o apóstolo Pedro, o que eu digo agora tu não sabes, mas saberás depois. Quer dizer, o que eu faço nesse momento tu não sabes,
mas saberás depois. E Pedro, ele acabou descobrindo algo na sua vida até de maneira surpreendente, não é? Como no caso a negação de Jesus, que havia sido predito por Jesus, mas ele não entendeu no momento quando Jesus falou. Assim também a nossa vida espiritual. No decorrer da nossa vida aqui neste mundo, os fatos vão acontecendo de maneira maravilhosa, ou foi o meu caso especialmente. Então, a segunda data que marcou a minha vida foi de 13 de março de 1976. Foi quando eu me casei com a mulher que hoje é a minha esposa, minha companheira. Foi a bênção que Deus me deu e eu a conheci de maneira assim muito interessante. Assim que me converti em Nova Holanda, na Bahia, no próximo ano, 1973, viajei para São Paulo e naquele tempo com ainda uma idade jovem e fui à busca de emprego. É muito comum na nossa região o pessoal irem a São Paulo para buscar uma melhor maneira de vida. E eu, entre eles, entre muitos, fui também para São Paulo, onde morei ali por 9 anos. E durante aqueles 9 anos, especialmente em 1974, a minha esposa chegava em São Paulo, juntamente com a sua mãe, e já os seus irmãos moravam ali, e como batista também, fizemos parte de uma igreja batista em Jaguaré, nos afiliamos àquela igreja como membros, então nós nos conhecemos como irmãos em Cristo. E durante algum tempo, juntos naquela igreja, Deus me levou a ter com ela um relacionamento mais aprofundado de conhecimento, de conversa, e acabei descobrindo nessa conversa que ela seria uma pessoa que poderia estar, por assim dizer, fazendo parte da minha vida e do meu projeto de vida, a qual eu buscava sendo uma vida melhor. E Deus nos levou ao namoro, pedimos a permissão dos pais dela, com a permissão da minha mãe, então nós marcamos o casamento. E dia 13 de março de 1976, nós estávamos então nos casando ali no cartório de Barueri, São Paulo, e também na Igreja Batista em Jaguaré. Ali começa então a nossa vida de casado, uma nova experiência, e foi muito bom, e eu diria que ainda hoje a gente vive como se estivéssemos casados ontem. Graças a Deus por isso. A Bíblia diz que quem acha uma esposa acha uma coisa boa. E Deus realmente me fez achar uma coisa, eu diria, muito boa. Então, as coisas vão se desenrolando na vida, o pacote vai se abrindo e Deus vai cumprindo aí na minha vida aquilo que Ele havia projetado lá em 1972, naquela noite de janeiro. Uma terceira data na minha vida é de setembro de 1980. Foi a minha decisão definitiva para o ministério. Na Igreja Batista em Carapicuíba, naquela noite, eu estava ouvindo a palavra de Deus através de um pastor que trabalhava com as novas tribos indígenas no Brasil, e eu fui tocado profundamente pelo testemunho que ele dera, pela necessidade das pessoas lá fora, morrendo sem Cristo, indo para o inferno. Aquilo me tocou profundamente. E eu tomo naquele momento uma decisão, vou à frente assim, muito emocionado, em lágrimas. Como nós não éramos conhecidos, eu e o pastor, ele perguntou que decisão estaria tomando naquele momento. E eu disse que estou tomando a decisão para o ministério. E ele pergunta para mim, me lembro como hoje, onde e como eu queria servir ao Senhor no ministério, na obra dele. Eu disse, pastor, sinceramente eu não sei.
Eu só sei de uma única coisa: estou me entregando aqui a Deus e desejo ser usado por Ele onde e como Ele quiser. Ele orava por mim naquele momento, a igreja muito alegre, muito feliz. Eu volto à minha igreja, onde eu era membro, e falei para o pastor Otto, naquela época, que eu estava tomando minha decisão havia tomado minha decisão para o ministério, e a partir daquele momento meu desejo seria servir ao Senhor. Eu já fazia alguma coisa na igreja naquela época, Deus sempre me levou a ter algumas atividades na igreja, não até assim voluntária, participação muito voluntária. Na igreja eu trabalhava como presidente da mocidade, sempre ganhamos as nossas competições, graças a Deus, não por mim, mas eu creio que ali Deus já estava trabalhando na minha vida e eu não sabia. E outro ministério que eu exerci, assim de maneira muito anônima na igreja, é que eu fretava todos os domingos à noite um carro Kombi para levar o pessoal do meu bairro para a igreja. E aquele era um trabalho que eu estava fazendo, que com certeza estava naquele pacote de projetos, e eu não sabia, eu fazia aquilo voluntariamente, certo? E Deus me ajudou a fazer até um bom trabalho, levando aquele pessoal para a igreja, e ali eu vi muitas vezes pessoas tomando decisões. Me lembro que numa noite houveram 13 decisões daquelas pessoas que eu estava levando para a igreja. Eu trazia o pregador da igreja para o meu bairro e ele pregava no ar livre. E eu não dava abertura, eu não cantava, eu não dirigia culto, eu estava sempre nos bastidores, mas ali Deus estava me moldando. Deus estava trabalhando na minha vida e executando os projetos que Ele tinha para mim. Hoje eu entendo que eu apenas tive que me apresentar, tive apenas que permitir Deus trabalhar na minha vida. E os fatos iam se desenrolando e acontecendo de maneira simultânea e tão maravilhosa. Como resultado, irmãos, dando aqui um pulo na história, hoje eu sou pastor da Segunda Igreja Batista Bíblica aqui em Avelino Lopes e, por incrível que pareça, uma família que hoje faz parte da nossa igreja, o senhor, o irmão Adão, ele foi salvo naquela época, quer dizer, foi evangelizado naquela época lá em São Paulo, em 1974, 75 a 76, naqueles anos ali, ele foi levado por mim para a igreja e ele ali ouviu muitas vezes a mensagem. Voltando para o Nordeste, ele se casa com uma senhora, inclusive minha sobrinha, e imagina para onde ele veio. Ele veio fazer parte hoje da igreja onde eu sou pastor. Isso é uma alegria muito grande. Naquele tempo não nos conhecíamos, apenas como nordestinos dois, mas eu não sabia do seu destino, não sabia o que Deus poderia fazer da vida dele. E hoje ele testemunha dizendo que naquele tempo foi evangelizado. Ou imagina a abrangência do evangelho. Isso me leva a entender que a Bíblia, quando a Bíblia diz que a palavra ela não volta vazia. Então isso me anima a continuar pregando o evangelho, ainda que eu não entenda o que vai acontecer no futuro, em que terra eu estou semeando, só importa que eu entenda que a semente que eu estou semeando é a boa semente, é a palavra de Deus, e Deus vai fazer um dia brotar. E a quarta data surgiu em 1981. 1981 eu chamo isso de primeira viagem missionária. Foi quando eu e minha esposa regressamos de São Paulo ao Nordeste com aquele desejo grande de servir ao Senhor na região, especialmente da Bahia, em Nova Holanda, na igreja onde eu havia recebido Jesus como meu Senhor e Salvador. Aquela viagem foi interessante porque nós tivemos que abrir mão de muito que nós tínhamos, o pouco que nós tínhamos, aliás, nós abrimos mão. O emprego que ela tinha, o meu emprego que eu tinha, muito bem remunerado, mas eu abri mão de tudo aquilo, assim de maneira instantânea, porque o nosso desejo era viajar para o Nordeste e começar o trabalho do Senhor ali, naquela região. Então essa foi a minha primeira viagem missionária de São Paulo
ao Nordeste. Foi uma viagem muito gostosa, me lembro como hoje, naquele dia quando na rodoviária em São Paulo eu embarcava no ônibus e eu chorava por dois motivos. Chorava por deixar amigos, conhecidos, a igreja onde me ajudou tanto ali, certo? Aquela saudade daquela separação, mas ao mesmo tempo chorando de alegria por saber que eu estava indo cumprir aquilo que Deus, para o qual Deus havia me chamado, muito embora eu não soubesse o que poderia acontecer, como disse Paulo, indo para Jerusalém, não é? Mas olha, irmãos, a nossa vida cristã, ela é assim. Ela vai se desenrolando, ela vai se projetando de acordo. Deus, e é tão gostoso quando essas coisas acontecem, de acordo à ótica de Deus, aquele que nos chamou, aquele que nos salvou. Daí então veio a segunda data, aliás, desculpa, a quinta data que marcou a minha vida, 11 de julho de 1992. Foi a minha ordenação ao ministério. Depois de ter me preparado ou feito pelo menos um curso de 3 anos para melhor servir a obra do Senhor, aí então eu estava sendo ordenado já pela igreja, Primeira Igreja Batista Bíblica em Avelino Lopes, no Piauí. Porque durante todo esse tempo que eu estive aqui, eu servi a Igreja Batista Bíblica em Nova Holanda, mas morava agora definitivamente em Avelino Lopes, por estar ajudando na época o pastor José Antônio Marques, que era o pastor titular da igreja aqui, e o missionário que estava diante da obra, que até hoje continua sendo uma bênção aí na obra, e eu estava trabalhando com ele, sendo treinado por ele. Na verdade, ele foi o meu professor, ele foi o meu pai, foi o meu guia naquela época, foi aquele que me ajudou a alavancar realmente a minha vida ministerial. Foi, na verdade, um ministério na prática. Eu costumo dizer que os dias que eu vivi aqui, como servidor do pastor José, eu estava tendo um seminário na prática. Todos os dias a gente saía, fizemos a cidade inteira, andando a pé, de casa em casa, entregando folhetos, nos fazendo conhecidos e também levando a igreja a ser conhecida pela população. Era uma igreja muito pequena e a partir dali nós começamos também a fazer a periferia da cidade, fomos aos interiores. Isso nós usamos bicicletas, bem no início usamos muito mesmo as bicicletas e usamos também cavalos para fazermos essas viagens. Eu não tenho nenhuma foto, infelizmente, na época a gente não tinha tecnologia do celular, não é? E nem da câmera, até que existia, mas no nosso meio aqui era muito raro isso. Por isso não temos nada registrado daquele tempo, é lamentável, mas não temos. Mas nós usamos muito os nossos cavalos, nossas bicicletas naquelas viagens cansativas, muito cansativas, porém, irmãos, era tão divertido que a gente fazia naquele tempo como estamos fazendo hoje, de SW4, de outros tipos de carro, sabe? A gente fazia com tanta alegria, com tanta felicidade, embora, é claro, sendo muito cansativo. Daqui onde nós moramos, em Avelino Lopes, para Nova Holanda, são 60 quilômetros de estrada péssima, estrada de areia, pedra, muito buraco, e naquele tempo, viajando a cavalo para Nova Holanda, se gastava 10 horas de viagem. Eu me lembro que naquela época eu li muito a Bíblia, porque eu marcava assim, saía daqui e dava uma hora de viagem, eu parava, lia um texto bíblico, eu aproveitava para ler os Salmos. Mais uma hora parava, fazia mais uma leitura, uma oração, até mesmo para descansar um pouco o corpo, aliviar um pouco as dores causadas pela sela do cavalo. 10 horas de viagem, eu fiz isso com a minha esposa também algumas vezes. Quem ama realmente faz isto. Dizia minha mãe, quem dá o pão dá o castigo.
E muitas vezes eu e minha esposa fizemos essas viagens assim maravilhosas, montada a cavalo. Isto para dar assistência à igreja que estava em Nova Holanda. E durante aquele tempo, irmãos, Deus levou a igreja em Nova Holanda a me convidar a pastoreá-la como pastor presidente. E aí surgiu então agora a sexta data, a minha posse pastoral. Interessante, foi dia 27 de janeiro de 1993. Eu agora, 20 anos após a minha decisão naquela igreja, eu volto para aquela igreja como membro e pastor. Sabe, queridos, às vezes eu me emociono quando eu falo sobre isso, ao ver como Deus vai trabalhando na nossa vida e de maneira tão maravilhosa, tão milagrosa, porque para mim, me conhecendo a mim mesmo, isso é milagre. Isso são milagres de Deus na nossa vida. Mas Deus faz milagre, na verdade, de quem precisa do milagre. Eu precisava do milagre. E Deus trabalhou muito na minha vida. Então ali eu fui recebido pela igreja, agora como pastor, presidente. Como eu disse, 21 anos após a minha decisão, volto a ser pastor daquela igreja, agora pastor da minha família. É gostoso, num certo sentido, é muito gostoso. Agora, quem eu estava pastoreando? Minhas irmãs, irmãos e minha própria mãe. Meu pai havia falecido já há vários anos atrás. O pastor Luiz deve ter uma experiência nesse sentido de estar pastoreando a sua própria família. Eu me lembro que Paulo disse, certa vez, que aqueles que não cuidam dos seus negou a fé e é pior do que o incrédulo, especialmente cuidados da sua família. E Deus me levava, irmãos, sem entender, ele me levava agora a cumprir aquilo que Paulo disse, essa façanha do ministério pastoral. Deus tem sido realmente, para comigo, muito misericordioso. E uma última data que marcou a minha vida, hoje, estou gravando essa mensagem hoje, dia 9 de agosto de 2020, exatamente 48 anos de vida cristã e 38 anos de ministério. Não dá para entender que Deus tem sido para comigo muito misericordioso, muito bondoso, e é óbvio que dá para entender que eu não mereço nada disto, mas Deus fez por mim aquilo que eu, na verdade, não merecia. É claro, irmãos, que durante todo o desenrolar desse tempo, Deus nos deu pessoas especiais aqui na nossa vida para nos ajudar. Quero citar aqui o nome do nosso querido e amado pastor Gelvan, na época como missionário, quer dizer, como obreiro primeiramente, ele veio de Recife para nos ajudar e foi um tempo que a obra cresceu muito mesmo. Ele sempre foi um bom pregador, um bom líder, uma pessoa muito simples, muito carismática, mas uma pessoa assim muito abençoadora, e ele nos abençoou demais no ministério. O pastor Gelvan fez uma obra gigante aqui conosco. Mas também passou por aqui o nosso querido pastor Eurípides. Quem não conhece, não é o pastor Eurípides, aquela figura inesquecível. Ele fez parte do nosso ministério, do meu ministério pessoalmente, nos ajudando muito, dando a sua parcela de participação, que foi muito, muito importante. Hoje são pastores de igrejas locais, graças a Deus por isso. E por aqui passou o pastor Jefferson, o pastor Jacó, são dois irmãos, cunhados do pastor Eurípides, e que nos ajudaram também muito. Me lembro da grande participação do irmão Gidevan, do irmão Gildo, e olha, tantas outras pessoas que por aqui passaram nos ajudando nessa obra. Na verdade, irmãos, ninguém faz a obra sozinho. Isto eram projetos que estavam no pacote que Deus me deu em 1972, naquela noite de janeiro, que eu não sabia. Só hoje eu estou entendendo. E eu dou graças a Deus porque eu costumo dizer que Deus cumpriu conosco aquilo que ele disse a Josué. Ele disse para Josué, quando ele recebeu a liderança da parte de Deus no lugar de Moisés,
Deus disse: onde pisar a planta do vosso pé, vos darei como possessão. E hoje, na verdade, irmãos, nós somos várias igrejas na região. Cada igreja com o seu próprio pastor ou seu próprio obreiro. Na verdade, Deus nos deu toda esta região. E temos um trabalho grande, hoje 2 igrejas batistas bíblicas na cidade, 1ª e 2ª igrejas batistas bíblicas, 2 boas igrejas, e as demais igrejas que têm trabalhado para a glória de Deus de maneira tão eficiente na pessoa dos seus pastores e obreiros. Finalmente, nós temos apenas que agradecer a Deus por tudo isso. Que toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. E para finalizar, eu quero ler um texto que diz muito respeito a isto, que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 em diante. Disse Paulo: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os nossos pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós estivesse falando. Irmãos, isso é muito gratificante quando a gente lê isso aqui e entender que Deus quer fazer isso conosco. Quer dizer, Ele já fez. Ele fez comigo, Ele fez com todas as pessoas que aqui eu citei, Ele fez isso com o pastor Luiz, Ele fez isso com tantos outros pastores, Ele quer fazer isso com você também, meu querido. Lá na cruz do Calvário, Ele te reconciliou, certo? Com Deus. Deus estava reconciliando a gente ali, nós com Ele, através do Senhor Jesus Cristo. Ele nos salvou no momento que o recebemos como Senhor da nossa vida. Ele agora quer te usar como instrumento. Ele agora quer te usar como porta-voz. Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Somos agora embaixadores da parte de Deus, de maneira que quando estamos pregando ou falando, é como se Deus estivesse falando por nós. Na verdade, é Deus quem faz tudo por nós. Basta que nós nos deixemos nas suas mãos, nos entreguemos nas suas mãos, e Ele então vai nos usar como e onde Ele quer. Deixa Deus te usar como instrumento. Você como salvo em Cristo Jesus. Deixa Deus te usar como instrumento dele. Deixa Deus te usar como porta-voz dele. Ainda que você não entenda nada agora, não saiba nada agora, se apresente a ele. Deixa ele te usar. E você vai se surpreender com aquilo que Deus possa fazer na sua vida. Deus não chama os preparados, Deus não chama os intelectuais para a sua obra, mas eu te garanto uma coisa: Deus faz daqueles que são chamados pessoas preparadas, intelectuais espiritualmente, para servir na obra dele. Deus prepara aqueles que ele chama e que ele quer usar na sua obra. Você que ainda não é salvo, se por acaso estiver me ouvindo nesse testemunho, querido, deixa Deus marcar a tua vida com o maior e o melhor acontecimento, que é a salvação. Daí para frente, Deus vai trabalhar em ti e fazer de ti uma bênção. Pastor Luiz, eu quero te agradecer por esse grande privilégio mesmo de poder ser convidado para participar dessa conferência através do meu testemunho. Eu espero que isso possa ajudar a vida dos meus queridos irmãos aí em Simões Filho. Essa igreja maravilhosa, operante, que Deus esteja ricamente abençoando vocês. Até uma próxima oportunidade, se Deus permitir, com muita gratidão no meu coração por te conhecer, Pastor Luiz. Que Deus abençoe você, sua querida esposa Jos e essa maravilhosa igreja. Muito obrigado mais uma vez o privilégio de participar contigo desse trabalho.
Amém, graças a Deus por esse desafio que acabamos de ouvir, meus irmãos. Como Deus tem os seus planos, os planos de Deus são perfeitos, e louvamos ao Senhor por Ele ter usado e ainda está usando a vida do pastor Antônio e da sua família na sua obra. Muito obrigado, pastor Antônio, pela participação do Senhor também conosco. Ontem ouvimos o pastor José Antônio Marques, hoje nosso querido pastor Antônio, e louvamos a Deus por esse servo do Senhor. E amanhã, pastor Geovan, que é o nosso conferencista, ele vai amanhã dar também o seu testemunho. Deus com certeza continuará desafiando os nossos corações. A ordem é fazer discípulos. Esses homens do Senhor estão há muitos anos nesta obra e Deus tem usado para seu louvor e para a sua glória. Querido irmão e irmã, tome decisões na sua vida espiritual que venham glorificar o nome do Senhor no que diz respeito ao ídolo de Jesus Cristo. Nós vamos nesse instante orar mais uma vez, depois da nossa divisa, e estaremos encerrando o culto desta segunda noite de conferência. Nosso Deus e Pai querido, te louvamos, ó Deus, pelo que acabamos de ouvir através do teu servo, pastor Antônio, ontem o nosso querido pastor José Antônio Marques. Louvamos ao Senhor e rogamos pela vida dos teus servos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando-nos em tudo e usando os teus servos para desafiar outras vidas, ó Deus, como tem feito durante todos esses anos. Agradecemos por este culto, pedimos que o Senhor nos ajude a sermos obedientes à ordem dada à igreja do Senhor. É o que te pedimos, agradecidos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nossa divisa, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite e até amanhã, se o nosso Deus permitir.